noite, gente! Chegou o dia, meu Deus! Pensa na pessoa que parecia que estava grávida, esperando esse dia chegar para poder compartilhar com vocês. Estou muito feliz. É uma etapa, né? Todos nós passamos por etapas difíceis, todos nós enfrentamos obstáculos, mas com sabedoria, com fé, com resiliência, a gente consegue, ou pelo menos eu consegui entender, né? Primeiro os desígnios de Deus, e depois ele permitiu que algo acontecesse conosco, né? Para que a gente pudesse conseguir entender qual é o real sentido da nossa vida, qual é o real sentido da nossa família, quais são as coisas que a gente ainda precisa rever antes que seja tarde. E eu confesso a vocês que a minha maior mudança, né, como ser humano, é realmente eu conseguir ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais serena, apesar de ser muito ansiosa, mas uma serenidade espiritual. Eu funciono a 3.000 volts. Mas eu tive realmente, né? Eu não chamo mais de tragédia, tá? Eu tive um obstáculo muito grande e nós temos que entender isso, sabe? Porque nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente com essa pandemia, tragédia é perder uma pessoa e você nem poder vê-la, né? Tragédia é a forma como as pessoas estão sendo, com a Covid, tiradas da família, né? Então, isso é uma tragédia. Agora, a gente cair, sofrer um acidente e se recuperar, né? É um momento, é um evento, é um obstáculo. Então, o que aconteceu comigo? Eu custei muito a entender que não tinha acontecido uma tragédia comigo, né? Foi um obstáculo e eu entendi o recadinho que Deus mandou para mim. Eu acho que eu costumo falar que como eu era uma pessoa muito, né? Eu estava muito assim, pessoa muito chata, muito revoltada, muito ansiosa. E eu costumo falar que Deus olhava para mim e falava: minha filha, melhora, minha filha. Melhora, minha filha. Eu não escutava, né? Aí eu acho que Deus olhou para mim. Você, essa menina, eu até gosto muito dela. Mas eu acho que eu vou passar um susto nela. Eu não vou buscar ela agora, não. Mas eu vou passar um susto nela. E aí eu brinco que ele me permitiu passar o que eu vou passar para vocês agora, tá? É uma história que tem realmente coisas que só eu senti, não tem jeito de outro sentir para mim, mas que eu consigo compartilhar com vocês o significado disso para mim, ok? Lidinha, não preciso nem falar, né? Você, Pátia, Anicilec, está aqui, né? A Rô, a Valisa, E né, as pessoas que sempre estão conosco, acho que eu nem preciso falar da gratidão que eu tenho por ter conhecido vocês, do amor que eu sinto por vocês, porque a transformação, né, que vocês trouxeram para o meu coração, o acolhimento, o amor, com certeza, para mim, assim, serenou tudo no momento pior que eu estava, que eu já compartilhei com vocês, quando eu fiquei conhecendo a pluriversidade. Então, eu estou assim, hoje eu estou aqui com o meu coração batendo mais forte, porque é muito amor para entregar para vocês e eu não tenho como pagar essa gratidão que eu tenho por vocês, tá? E que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe. O que der errado, gente, é ao vivo. A gente conserta.
Porque nós enverga, mas nós não quebra. Muitos de vocês já sabem que eu sou mineira bem do interior de Minas Gerais. Fico a 220, a minha cidade, né, o município onde eu moro, fica a 220 quilômetros da capital, que é Belo Horizonte, e eu moro numa região industrial. É uma região onde estão concentradas as três, né, das maiores indústrias aqui do estado, né, que é a Usiminas, a antiga Acesita, depois foi a ArcelorMittal e hoje é a Peram. E a Cenibra, que é uma empresa, né, que trabalha com o eucalipto, né? Então, é uma empresa que trabalha muito com a extração de eucalipto. Então, eu estou no meio do aço e dos eucaliptos. E eu moro numa cidade pequena, relativamente pequena, né? Nasci aqui, e por isso o porquê de nós enverga, mas nós não quebra. É uma homenagem que eu estou fazendo para minha mãe, que a minha mãe, eu vou contar para vocês o tanto que tanto ela quanto meu pai representaram na minha vida, mas a minha mãe era muito sábia. Ela era daquela que podia estar internada e sabendo de tudo, e passando o que fosse, quando ela saía do hospital, que ela chegava lá em casa, eu falei, mãe, vencemos mais uma, né? E ela, na maior alegria, na maior sabedoria, no maior bom modo, nós enverga, mas nós não quebra, né? Então, ela falava isso. E quando eu fui fazer esta palestra, eu falei, eu quero um nome diferente, né? Que chame a atenção. Eu lembrei quando ela falava, e toda vez eu falava no meu processo de recuperação. Nós enverga, mas nós não quebra, tá? Então, gente, eu vou falar um pouquinho de mim. Olha, eu era muito lindinha quando eu era neném, né? Dos cabelos enroladinhos, das perninhas grossas. E hoje eu sou essa moça, né? Essa mulher que está aí. E eu caminhei muito para chegar até aqui, né? Como diz a música, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir e eu não cochilei, né? E os mais belos montes eu escalei e nas noites de frio eu chorei. Então, eu passei, né? Hoje eu estou com 60 anos, tá? Eu brinco que eu sou uma gatosa, tá? Uma gata idosa. Então, no auge dos meus, graças a Deus, 60 anos, com toda a maturidade pessoal e espiritual que me deixa bem, né? Enfrentando tudo que vier. E aí estão as minhas raízes mais profundas e mais fortes. A minha mãe, Inês Porcínio da Silva, e o meu pai, Jandir Martins da Silva. O meu pai faleceu há 23 ou 24 anos atrás, e depois a minha mãe faleceu em 2015. Ela foi vítima, né, infelizmente, de uma doença muito rara, que a gente quando descobrimos já era muito tarde, que é a Guillain-Barré. A minha mãe contraiu o Guillain-Barré em agosto de 2015. Só que a Guillain-Barré, se não for diagnosticada nos primeiros 12 dias, é muito difícil a recuperação. Então, ela viveu, né, lutando com a doença de agosto de 2015 a novembro de 2015. Então, dia 4 agora de novembro, fizeram 5 anos que ela partiu. E a minha mãe, até na cama, quem conhece a doença sabe, né, o quanto que ela debilita a pessoa em termos de sistema nervoso e vai tomando, né, os membros inferiores até chegar na laringe, onde a pessoa já não tem mais poder de fala, de engolir. Então, ela vai perdendo todos os movimentos. E ainda assim, ela me dava aula de sabedoria na cama. Tem cada tirada dela que um dia eu conto para vocês. E aí são realmente as minhas raízes mais profundas. Eu me considero uma árvore forte, com galhos fortes, uma árvore com muita idade, né? Mas uma idade, apenas uma idade que se conta por causa dos anos, mas uma fortaleza porque eu tenho a base, eu tenho as raízes que meu pai e minha mãe me deixaram.
E o que meu pai teve de tão forte para me dar de presente? Não deixaram nem ouro, não deixaram nem gado e nem fazenda, mas me deixaram a maior coisa que uma pessoa pode ter, que é a sabedoria, os valores, as crenças. E esses que estão aqui, eu não abro mão por dinheiro nenhum na vida, eu abro mão desses valores. Do meu pai, eu herdei, né? E ele me passou a vida inteira a honestidade. O meu pai era uma pessoa muito honesta, mas muito honesta. Trabalhou 43 anos em uma empresa até se aposentar e trabalhou com muita honestidade. Deixou um legado lá. A ética, muito ético, muito correto. Era um empreendedor nato. Vocês não têm ideia do que o meu pai, há mais de 30 anos atrás, era capaz de fazer. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu era mais nova, né, mais criança, mais adolescente, eu já tinha o Wi-Fi na minha casa. O meu pai, ele era maravilhoso. A gente falava que era os gambiarras do Sojandi. Ele era muito, mas muito inteligente. E ele conseguia fazer com que aqueles aparelhos de sons antigos, grandes, que ficavam na sala da casa, minha casa tinha 9 cômodos, ele fazia com que... Ele arrumou um negócio de passar os fios por cima do teto da casa até chegar lá na garagem da minha casa e colocou uma chave atrás do aparelho de som, aquele aparelho grandão de disco de vinil, de maneira que bastava que a gente virasse a chave, aquela chave que vai para cima e vai para baixo. Bastava a gente virar aquela chave que o som saía lá na caixa acústica da garagem. Eu já tinha o Wi-Fi na minha casa. Então, ele era um empreendedor. A alegria, meu pai era uma pessoa super alegre, amava música, sonhador, né? Meu pai, assim, ele deixou conosco. O meu pai fazia a gente sonhar com o Natal, como se realmente ele existisse. A uma época desta, aproximando o Natal, a minha casa já estava com árvore de Natal gigante, todo o jardim já estava enfeitado com luzes coloridas, pisca-pisca. E aí, a partir daí, o que rolava de som era só música de Natal. E ele, assim, desde criança, ele fez a gente acreditar em Papai Noel. Ele armava a árvore de Natal e dava na noite de Natal, ele mandava a gente dormir, porque o Papai Noel ia demorar e a gente acreditava e ia dormir. No outro dia, quando a gente acordava, os presentes estavam todos debaixo da árvore de Natal. Foi assim que eu cresci, sabe? O Natal para ele era uma festa, ele comprava era leitoa para assar. Foi uma festa. Então, ele fez a gente sonhar. Meu pai viajava, chegava de madrugada sorrateiramente no nosso quarto e colocava brinquedos que ele trazia de São Paulo nos pés da nossa cama enquanto a gente estava dormindo. Então, quando a gente acordava, a gente esbarrava com o bambolê fazendo barulho. Se era época de bambolê, a gente já ganhava o bambolê. É boneca, é tudo. Então, ele era um grande sonhador. Por isso que eu sou sonhadora. E trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Né? E da minha mãe, eu também lembro muito dela, a paciência, muito paciente, o bom humor, que a minha mãe fazia graça até com a doença dela, para vocês terem ideia, fazia graça sim. Ela não lembrava de como falava o nome Guillain-Barré, tá? Aí ela me chamava lá, ô Zarinha, chega aqui. O que foi, mãe? Aí tinha uma frase assim, ó, como é que é o nome do rapaz? Isso é um bordão que tem na rádio aqui, sabe? Por exemplo, quando o radialista apresenta agora, nós vamos ouvir a música de fulano de tal. Aí vem um cara, como é que é o nome do rapaz, sabe? Rosana. E a minha mãe adorava ouvir rádio, adorava. Aí ela perguntava assim, Zarinha, como é que é o nome do rapaz? Eu já sabia que ela queria saber o nome da doença. Eu falava, mãe, Guillain-Barré. Ela falava, ai, meu Deus, como é que esse ET foi me achar, hein? Quem deu meu endereço para esse ET? A gente morria de rir. Né? A resiliência, né? Minha mãe ia, ficava doente, voltava, e estava na mesma hora, né? Num instantinho ela conseguia se repor de tudo. A sabedoria, eita mulher sábia, ela falava assim, quando vocês estão vindo com o fubá, eu já estou indo com o angu há muito tempo.
Ela sabia tudo o que estava acontecendo ao redor dela. A fé, ela era devota de Nossa Senhora do Rosário, por isso o meu nome é Maria do Rosário, muito fervorosa. E a pontualidade. Pensem em uma pessoa que tinha médico às 3 horas da tarde e ao meio-dia já estava com a carteirinha da Unimed na mão, sentada no sofá me chamando para levar no médico, que eu levaria 10 minutos para chegar no médico. Ficava doido. Vamos, Zarinha, vamos, que o médico não pode ficar esperando a gente, que não sei o quê. Quem espera é o paciente, não é o médico que espera. Ela me deixava doida, né? Falava, mãe, mas são 10 minutos. Não, mas vai atrasar. Então, assim, pontualidade com ela, né? Então, eu tenho muito isso dos dois. E o porquê, né, que eu me reporto a minha palestra ao bambu chinês, né? Como vocês sabem, o bambu é uma grande árvore que, mesmo com os maiores ventos, né, ela vai até o chão e ela volta depois, né? Então, eu lendo e ouvindo a lenda do bambu chinês, né, nesta época do meu acidente, eu me lembrei muito da história do bambu chinês. Para quem não conhece, né, e para quem já conhece, ver de novo, eu vou passar para vocês. Sim. E eu vou, então, né, após conhecerem o porquê de eu fazer essa analogia, eu vou começar a contar a minha trajetória que começou em 2017. Em março de 2017, após o falecimento da minha mãe, 2 anos depois, nós vendemos a nossa casa, ficou morando lá, né, eu e meu irmão. Uma casa enorme, muito grande, 9 cômodos, uma casa mais velha, que era a casa da época da indústria, quando começou, e com muito trabalho. 2 cachorros no quintal, tudo velho, vamos vender. Vamos vendendo, já estava tudo pronto para que fosse dos filhos. Eu tenho mais 6 irmãos, né? São 4 mulheres e 3 homens, eu sou a do meio. Mas quando meu pai faleceu, a gente já logo fez o inventário, a minha mãe já doou em vida, então estava tudo tranquilo. Vendemos a casa e eu fui morar num apartamento, a primeira vez que eu ia morar sozinha.
Então, assim, nossa senhora, foi uma loucura procurar apartamento e desocupar a casa e doar cachorro, que a minha mãe era apaixonada pelos cachorros e eu jamais iria sacrificá-los. Então, eu, depois de muito tempo e tudo, fui para o meu apartamento lindo, eu era a primeira moradora do prédio, e assim foi. Em agosto de 2017, aposentei. Olha, apartamento lindo, novo, zero bala. Eu aposentada. Aí o que eu fiz? Comecei a sonhar. Como eu sou uma sonhadora, né? Comecei então a sonhar. E aí eu me sentia verdadeira dona baratinha, né? Com fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Aí o que vinha no meu pensamento? Cruzeiro, avião, praia. Já tinha comprado a minha bolsinha com esteira, né? Que vira, tadinha, tá embalada debaixo do meu colchão. E eu tô lá, e não sei, sonhando, né? Fazendo planos. Ai, que bom, né? Dinheiro caiu na caixinha. Em agosto, eu mudei para o meu... Eu entrei no meu apartamento. Meu não, né? Eu aluguei. Dia 6 de abril de 2017. Em setembro, saiu a minha aposentadoria, tá? Mas, em 9 de outubro, eu fui atropelada. E aí, eu vou contar para vocês a minha trajetória de 9 de outubro de 2017 a 23 de fevereiro de 2017, quando eu vim embora de Belo Horizonte, onde eu havia passado pela terceira cirurgia. Eu estava atravessando um cruzamento no dia 9 de outubro de 2017, indo fazer pilates, linda, alegre, óculos escuros, né? Roupinha de academia, blusinha fluorescente, parando o trânsito. Parou mesmo. E ao atravessar o cruzamento para ir para o Pilates, um motorista, ele veio do sinal e ao entrar para uma outra rua, ele estava, eu não sei, dizem que ele estava com o celular, né, no ouvido. Quando ele virou, que ele me viu, eu já estava no meio da rua. O que ele fez? Para não me atropelar, ele jogou o carro para a esquerda. Só que ao jogar o carro para a esquerda, né, que era a outra via, ele bateu, eu já estava caminhando, eu já perdi a noção, ele bateu o para-choque do carro do lado do carona no meu fêmur. E sabe aquelas cenas de novela que o carro atropela, você olha assim para o motorista? Eu fui para o capô do carro dele e dei de cara com ele assim e vim rolando, né? No lado do carona, quebrei, com o meu ombro, eu quebrei o retrovisor do carro dele e caí no chão, caí literalmente no chão. Quando eu caí, e aí Deus, foi aquela hora que Deus falou assim, eu vou passar um susto, mas eu não vou te levar agora. Ele me segurou para que eu caísse com a perna que ele não tinha batido do lado direito. E ele bateu do lado esquerdo. Só que no momento que eu caí, a minha perna esquerda dobrou. Meu fêmur dobrou em cima do direito. E aí, eu totalmente lúcida, tá? Totalmente lúcida. Aí chamaram um bombeiro, eu gritando na rua, quem fez isso comigo? Eu quero saber. Disse que estava ouvindo, a rua toda estava ouvindo, eu estava nervosa. E aí chega o corpo de bombeiros, né? Eu fui resgatada. Enquanto eu estava guardando resgate, eu dei pitaco mesmo, né? Eu quero saber. Aí chegou um rapaz, Zarinha, que me conhecia, né? Zarinha, foi você que me atropelou. Não, Zarinha, foi eu não. Eu sou seu amigo, eu te conheço. Eu falei, quem é? E gritava. O corpo de bombeiros chegou e eu fiquei brava com eles, né? Por quê? Primeiro que eu não aguentava virar. Eu fui levada de lado na maca, porque a minha perna estava dobrada, fraturada. Então, assim, eu não aguentava. Meu irmão foi comigo, do lado,
de trás do corpo de bombeiros, eu apertei a mão dele tanto, de tanta dor. Aí o bombeiro, na hora que entra no carro, eu estou lá atrás. Aí ele olhou assim, olhou um para o outro e falou assim, para onde que nós vamos levar ela? Aí, vamos levar para a UPA, né? Aí eu gritei lá de trás, UPA não! Aí eles olharam assim para trás, essa mulher está viva? Né? Eu falei, UPA não, que é a unidade aqui do município. Aí ele falou assim, mas para onde que a senhora quer ir? Eu falei, eu quero ir para o hospital lá da Unimed, lá no Mangueiras. Aí ele falou assim, como é que essa mulher, né? Aí eu falei assim, ele falou assim, mas a senhora tem plano lá? É longe. Eu falei, tenho plano sim, pode ir. Mas é longe. Eu falei, não quero nem saber, eu quero ir para o hospital agora. E aí eles foram, acredito que a 10 quilômetros, porque eu gritava de dor. Se passasse em cima de uma pedrinha, eu gritava de dor. Foi quando eu apertei a mão do meu irmão e ficava, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Ele me dava as coordenadas. Eu estava assim. Cheguei ao hospital. Quando eu cheguei no hospital, fiquei brava de novo, né? Porque eu virei para o bombeiro, na hora que o pessoal veio me tirar da maca, aí o pessoal veio, eu falei, meu Deus, mas estava doendo tanto, mais tanto, que eu olhei para o cara e falei assim, não me tira daqui, não. Aí ele falou assim, minha filha, nós temos mais gente para resgatar, nós não podemos, você não pode ficar na maca. Eu falei, gente, não mexe comigo, não. Eles me tiraram da maca e eu fiquei brava, não quero sair daqui. Me colocaram na cama do hospital, na maca, e aí a única coisa que restou é me virar, né? A dor, me virar, e fizeram só assim com a minha perna, para colocar ela reta. O hospital todo deve ter ouvido o meu grito, né? Porque ali, naquele momento, não tem emoção, não tem dor, eles precisavam fazer o trabalho deles, e eu brava mesmo, né? Pelo amor de Deus, não sei o quê, vocês não esperam a gente bem relaxada. Minha filha não é ficar de relaxar, não, eu fiquei brava. Bom, passado esse primeiro momento, então, no outro dia, eu fiz uma cirurgia, foi detectado que eu tinha quebrado o fêmur, fraturado mesmo, né? No meio do fêmur e na bacia, exatamente na cabeça do fêmur, que ficou bamba, né? E aí, fiz a primeira cirurgia no dia 10 de outubro, onde o médico colocou uma haste com parafuso para segurar. Fui para casa. 15 dias depois, eu tinha que voltar lá para fazer um outro raio-x. Quando eu cheguei, o médico fez o raio-x e falou, pode internar ela, que nós vamos precisar de abrir, porque tem parafuso solto. 15 dias depois do dia 10 de outubro. Fiquei internada. No outro dia, fui novamente operada. E nessa segunda cirurgia, eu não dormi. Me deram só, né, uma injeção mesmo e eu não apaguei. E aí eu vi tudo. Eu vi os médicos conversando, eu vi o tanto que o médico estava fazendo força, eu ouvia o barulho dele apertando o parafuso, eu ouvia tudo e ficava rezando, né? Mas conversando e tudo. Bom, vim para casa, fiquei mais ou menos uns 7 dias no hospital, me parece, uma semana, voltei para casa. Isto em outubro. De outubro, aí passaram-se 2 meses, outubro, novembro. Em novembro, ele falou que me liberou para fazer fisioterapia. Eu estava andando de muleta e cadeira de rodas. E aí vai fazer fisioterapia, 10 sessões, e o meu joelho foi uma incógnita até há pouco tempo. Ninguém sabia por que o meu joelho doía tanto. Ele doía mais do que o fêmur. Doía, todo assim, despedaço. É porque eu não quebrei, assim, eu não levei ponto no joelho. Desculpa, eu não operei o joelho, eu levei ponto. Bom, voltei para casa, comecei a fazer fisioterapia e comecei a sentir muita dor, porque o meu joelho, eu não aguentava mesmo levantar nada. Aí fomos procurar outra solução, uma outra opinião de um outro médico. Aí eu fui a Belo Horizonte, de cadeira de rodas mesmo, né? E lá nós encontramos um excelente ortopedista, especialista em prótese. Inclusive, ele dá aula, né, até fora do Brasil, na Suíça.
E, né, um cara bem jovem, e quando ele me olhou, examinou, ele falou, não tem jeito, você precisa de uma prótese, e não só de uma prótese, de uma placa também, porque no meio do seu fêmur tem um buraco, e nesse buraco tem que formar massa óssea para colar a fratura. Então, você precisa de uma placa para proteger, né, o seu fêmur e uma prótese. Vim para cá, aí falou assim, só que eu acho que eu fui lá dia 20 de dezembro de 2017. Aí falou, só que eu posso te operar só em janeiro. Você espera? Eu falei, espero. Então tá. Dá-lhe morfina, dá-lhe remédio, dá-lhe isso, dá-lhe aquilo. E isso tudo eu lúcida. Só que, preparando para o Natal, eu tinha uma cuidadora 24 horas, uma pessoa assim, nossa mãe, gratidão eterna a ela. E ela era muito carinhosa comigo. Ela todo dia me colocava para deitar depois do almoço, ela me levava de cadeira de rodas, aí ela falava assim, agora você vai dormir o soninho da beleza. Aí me levava para o quarto, arrumava o quarto todo, fechava, né? Abria a cortina, ficava tudo escurinho, tudo gostoso, ligava o ventilador e a gente dormia o soninho da beleza. Nesse dia, eu deitei e eu senti que, de repente, o meu fêmur fez assim, a minha perna fez para frente, elevou um pouco e voltou. Quando voltou, a sola do meu pé bateu na cama e ficou com a sola do pé na cama e o meu joelho elevado. Dessa forma, eu dormi 2 noites e meia, porque ninguém podia chegar perto de mim de tanta dor. Aí o médico esteve lá em casa e ele falou, olha, eu tenho quase 100% de certeza que o seu fêmur saiu do lugar. Aí eu não mexi mais, eu só mexia do pescoço para cima, e a cuidadora foi colocando almofada, travesseiro, toalha enrolada para apoiar o meu joelho. Ela conseguia trocar a roupa da minha cama sem mexer em mim. Pra vocês terem ideia de quanto que ela fez por mim. E aí eu aguardei a liberação do plano médico, né, para ser operada. Dia 15 de janeiro estava pronto, já reservado. Foi um transtorno tal da liberação do plano médico, por um erro mesmo administrativo. 15 de janeiro, eu já fui para o Felício Roxo, em Belo Horizonte, deitada numa ambulância, porque eu já não sentava mais. Os enfermeiros, né, o pessoal da ambulância, estiveram lá no meu apartamento para fazer um treinamento antes de como eles conseguiriam me tirar da cama, para me colocar na cadeira de rodas, para descer o meu prédio. Eu morava no 8º andar. Então, foi assim, acho que umas 5 a 6 pessoas foram nesse dia. Eu não sentava, né? Fizeram toda a manobra com muita dor, e foram fazendo, e arredaram cama para lá e para cá, até que, graças a Deus, eu consegui sentar na cadeira de rodas. Eles falaram, graças a Deus, porque aí você pode descer de elevador. Marcada a ida para Belo Horizonte, dia 15 de janeiro, cheguei em Belo Horizonte, já fui para o centro cirúrgico. Aí tive uma cirurgia de 8 horas de duração, eles tiveram que abrir o meu fêmur, tirar aquela haste, parafuso, limpar e colocar uma placa de aço e uma prótese de titânio. 8 horas de cirurgia, perdi muito sangue, muito. Só no centro cirúrgico eu tomei acho que 2 ou 3 bolsas de sangue e fui para o CTI, né? O Centro de Tratamento Intensivo. Que de intensivo, o que tinha de intensivo lá eram, me desculpe se tem alguma enfermeira aqui, eu acredito, né? Mas é só para aliviar um pouco aqui o nosso papo, mas eu acho que eu estava no centro de tratamento impossível, porque eu ficava, eu só via que era dia ou noite por uma janelinha que tinha lá no fundo. Gente, horário verão, eu em Belo Horizonte, num CTI que não tinha ar-condicionado, não tinha nada, e eu olhava assim, dia e noite, eu fiquei 3 dias internada no CTI, 3 ou 5, se não me falha a memória. Eu tive anemia, tive infecção urinária, e aí as enfermeiras, elas faziam reunião, né, o pessoal do CTI, na porta dos boxes, e achava que estava todo mundo bem, porque eu estava lúcida. Aí, eu lembro, eu morro de rir quando eu conto esse caso, que a enfermeira, elas iam bater papo lá, né? Na hora do expediente, juntava,
porque não sei o quê. Nossa, porque um dia eu fui no show da Clara Nunes e a outra... E os doentes lá, né? E eu fui no show da Clara Nunes. Clara Nunes? Mas quem é que é Clara Nunes? Oh, você não conhece a Clara Nunes? E colocava a mão, e eu vendo tudo, né? Dona Inês na área, né? Aí, ela colocava a mão assim na cintura, mas você não conhece a Clara Nunes? Aquela que canta assim, ó. Iansã, cadê Ogum? Foi. Eu falei, gente, eu estou ficando louca. Não tem condições. Aí eu, nossa, que eu gosto mais dela. E a Alcione? Alcione, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ficaram batendo papo, né? Aí eu falou assim, nossa, eu adoro aquela música do Peninha. Qual música? Aquela que assim, mas não tem revolta, não. Eu só quero que você me esqueça. Gente, você pensa uma pessoa passando na porta do seu box. Ela passava na porta do meu box cantando, mas não tem revolta, não. Eu só quero que você... Voltava na porta do meu box, mas não tem revolta. De 7 às 19 da noite. Foi assim o dia inteiro. Quase fiquei... Nesse dia eu tive pesadelo, né? De tão louca. Essa é a minha trajetória até o CTI, tá? Fiquei em Belo Horizonte até fevereiro. Assim que terminou o carnaval, eu voltei para casa, né? Após ter condições de viajar, e comecei a andar pela primeira vez com um andador. Eu tive que reaprender a andar. E nunca foi tão difícil dar 10 passos. Era o máximo que eu conseguia dar. E eu vou mostrar para vocês como foi isso. Essa é uma das primeiras vezes que eu andei depois da cirurgia, tá? E aí eu falo que toda caminhada começa no primeiro passo. Esse é o meu andador. Eu andava nesse corredor e dava a volta na sala e voltava. Parecia que eu estava andando a pé até Belo Horizonte. Ó. Meus primeiros passos após a cirurgia. Joelhinho machucado. Peguei isso aí e voltando. Pois é, minha. Toda caminhada começa no primeiro passo, né? Ai. Graças a Deus. Deus é muito maravilhoso. E esse foi o meu companheiro de caminhada por 11 meses. Eu não falei que eu sou de família de empreendedor? Eu tive direito a acessório no meu andador. Meu irmão, tá? Filho do Sr. Jandir, foi na loja de bicicleta, comprou essa cestinha, deu um jeitinho de colocar a cestinha para eu carregar celular, água, para onde eu fosse andar no meu apartamento. E aí ele me presenteou com essa invenção dele, né? E ele me fazia muita companhia, aliás, a família toda, né? Então foi muito gratificante para mim. E aí eu andei de andador por 11 meses, eu consegui andar meia hora de manhã, meia hora à tardinha, na porta do meu apartamento, que eu ia para a rua, era no horário de pico, né? Na hora do rush, e eu ficava igual candidata a prefeita lá da Antial com o pessoal, né? Passavam, Zarinha, não sei o que, né? O pessoal é candidata a prefeita, só pode. E parava ônibus, o pessoal... Porque parece que quando a gente está andando de andador ou de bengala, parece que a gente é um ET, que a gente não é desse mundo, porque todo mundo para te olhar, né? E eu andava meia hora para lá, né, e tal, mas andei com ele 11 meses. E aí, um dia, outra cuidadora, né, eu andava também na garagem do meu prédio, que era uma área, eu ia para lá e andava. Aí eu fui ousar um pouquinho, né? Sou Jandir ousado. Aí eu falei, eu vou tentar andar sem andador, né? E a minha
cuidadora dando uma força. Você quer tentar? Eu falei, quero, tá? Me achando independente. E aí vocês vão ver o que eu fiz. Ó, larguei o andador. Aê, Zarinha. Parabéns. Sozinha. Primeira vez sozinha, sem andar com a mãozinha, de tão nervosa. Parabéns. Isso aí. Rosinha já tá perto, né, Rosa? Suando em bicas. Tá dando pra mostrar direitinho? Tá. No? Eu fiz um quadrado. Que evolução. Ai, coisa boa. Ai, que bom. Hein? Ai. É perto de mim. Não, mas concentra Tá, concentrando. você no seu andar. Gente. Tem água aí. Tá. Agora eu vou pra lá. Direitinho. Uhum. Foi um quadrado. E trem, vamos largar o andador. Toda suada. Devagar, Zarinha. Respira. Uma volta. Agora desliga aí. Eu vou ver como é que ficou. E aí levei para o médico, né? Achando que estava arrasando, Paris em chamas. Fui ao médico em Belo Horizonte e mostrei para ele: doutor, tem uma surpresa para o senhor. Olha esse vídeo. Ele pegou meu celular, olhou. E eu assim, né? Esperando o elogio, né? Ele olhou para mim assim: e quem te deu autorização para largar o andador e andar sozinha? Eu te dei autorização? Você não pode fazer isso. Você está em fase de colagem da sua placa e da sua prótese. Não faz isso mais. Quem vai te falar quando você vai largar o andador vai ser o seu fêmur, quando colar, e eu. Aí fui toda chué para casa, né? Nunca mais desobedeci. Bom, como a minha placa não colava, devido a diversos fatores, né? Idade, a mulher perde muita capacidade, né? de cálcio. Eu tive que tomar 10 caixas de injeção durante 8 meses para formar massa óssea. Era uma injeção muito cara e eu mesma aplicava em mim uma dose todos os dias, durante 8 meses. Ela vinha no isopor, tinha que ficar dentro da geladeira, né? É uma injeção caríssima, caríssima, caríssima. E aí vocês estão, né? O cruzeiro foi embora, o avião foi embora, a praia foi embora. E graças a Deus que eu tinha minha aposentadoria e um bom plano médico. É aí que veio toda a diferença na minha vida. Eu aplicava essa injeção agradecendo a Deus, toda manhã, né? Que eu tive condições de comprar. Dia 9 de outubro de 2018, um ano do meu renascimento, eu recebia a comunhão na minha casa todo sábado. O Jair, esse primeiro senhor que está aqui do meu lado, esse outro é o Ronaldo, que ele foi o que levou a Eucaristia para mim no domingo antes de eu viajar para operar. Ele foi meu aluno na faculdade, né? E o Jair e a esposa dele, todo sábado, depois da missa, passavam lá em casa. Eu de andadora, a gente lia o Evangelho, eu recebia a comunhão. Então, no dia que fez um ano do meu renascimento, eu fiz um encontro de amigos na minha casa, né, para agradecer a Deus por eu ter, né, já completado um ano de vida novamente.
E aí também eu tive que dar adeus ao meu primeiro carro 0 quilômetro, porque ele era manual. Tive que vendê-lo em outubro de 2018, pouquíssimos quilômetros rodados. Não tinham nem 2 anos que eu tinha comprado. E como eu rodava muito pouco, né, vendi meu carro. E aí foi passando o tempo, outubro de 2018, novembro, e eu no andador. Meia hora para lá, de manhã, meia hora para cá, de tardinha, e assim foi. Até que no dia 16 de dezembro de 2018, eu fui ao médico. Ele fez outro raio-x, eu brinquei com ele na hora que eu entrei no consultório. Vim buscar meu presente de Natal. O senhor vai me dar? Ele falou, vamos ver. Fui fazer o raio-x e na hora que ele recebeu, ele me entregou o presente de Natal, que era a notícia, finalmente a placa colou na fratura do fêmur. Aí eu passei do andador para a bengala. E aí devolvi o andador, né, para a pessoa que me emprestou, para outras pessoas usarem, e dei a cestinha também de presente, para facilitar a vida, né, de quem fosse usar, e usei essa bengala de dezembro de 2018 até julho de 2019, para que eu pudesse, aos poucos, largando a bengala, né? Fiquei assim um tempo. E aí, gente, foram 3 anos fizeram, né, dessa minha trajetória, e eu vou mostrar para vocês as lições que eu tirei para uma vida inteira desse meu acidente. Primeiro, os ponteiros do relógio andam somente para frente. Nem eles e nem o mundo irão parar por minha causa. Não adianta ficar chorando. A vida continua, o relógio anda, nenhuma pessoa vai parar a vida dela por minha causa. Pararam quando precisou, estiveram comigo, mas também todos têm família, trabalho. Então, eu não podia ficar dependente e esperando tudo na mão, tá? Por isso, me levantei rapidamente. Inclusive, em junho de 2019, eu passei a morar sozinha, ainda de andador. Porque a pessoa que que cuidava de mim, ela também teve um problema com relação à perna, né? Ela já não estava aguentando nem andar mais, ela já estava usando bengala lá em casa. Então, ela preferiu ir para a casa dela, ficou com muita pena, mas eu falei, não, Deus vai me ajudar, ele não me largou até agora. E fiquei de andador de junho para frente, né? De junho de 2019 para frente. O melhor lugar para esperar que tudo passe é no colo de Deus. Então, o que eu fiz? Eu agradeci e entreguei para ele tudo que eu tinha, as minhas angústias, as minhas feridas e as minhas dores. E falava, Deus, eu estou aqui nesse momento, eu me sinto um vaso quebrado na sua mão. E é um vaso muito precioso para o Senhor. O Senhor é o meu oleiro. Então, enquanto eu durmo, faz o que for de tua vontade e não da minha. E assim eram todas as noites. Me deitei, eu só pedia para ele, me dê seu colo. E se você pensa que vai poder viver sozinho por toda a vida e que não vai precisar de ninguém, esqueça isso. Uma hora a vida te mostra que ninguém vai ficar sozinho sem precisar de alguém. Você vai precisar em um momento ou em um outro. Por isso, se você continua guardando mágoas, não querendo que as pessoas se aproximem, você vai precisar que alguém te dê a mão uma hora, né? Outra lição, não existe nenhum botão que faça com que a gente volte atrás no tempo. O passado já aconteceu e o futuro é incerto. O presente é agora. Então, eu aprendi a vivê-lo da melhor maneira possível, tá? As pessoas irão me ajudar durante um certo tempo, mas a vida delas também precisa continuar. Elas seguirão seu destino. Então, eu tive que aprender tudo sozinha. Me virei, né? Sozinha. Aproveitei o tempo necessário para minha cura e fiz uma revisão da minha vida. Perdoei muitas pessoas, mas eu me perdoei primeiro.
eu precisava me perdoar pela pessoa que eu estava sendo, né? Então, eu pedia perdão e eu me perdoava. E foi muito difícil, muito. Mas eu perdoei o meu atropelador em Deus. A partir do momento em que eu perdoei o meu atropelador em Deus, nunca entrei na justiça, porque eu gastei o dinheiro, graças a Deus, que eu tinha, ele não conseguiria me devolver. Ia ser uma outra luta na justiça e ele não saiu de casa naquele dia falando que ia me atropelar, apesar dele nunca ter me ajudado. Eu nem o conheço, pra vocês terem ideia. Mas eu segui um conselho de uma pessoa muito sábia que falou: perdoa o seu atropelador para você se curar. E assim eu fiz. Perdoei. E, gente, assim, ó, olhando para o crucifixo na minha cama, nesse dia eu chorei. Uma das poucas vezes que eu chorei. Falei: Deus, nesse momento, exatamente agora, eu estou perdoando a pessoa que me atropelou. Eu estou entregando a vida dela para o Senhor. Me cura. Só isso. E o que deu, né? Eu tinha duas opções. Deitar, chorar, ficar doente, passar o resto da minha vida perguntando por que isso foi acontecer comigo. Ou aceitar, levantar da cama, agir, mesmo com todas as dores e a limitação para andar. Eu tinha duas opções. O que eu fiz? Eu escolhi a segunda. E eu estou viva. E se eu tivesse escolhido a primeira, ficar chorando, não caminhar, não buscar recursos, né? Gente, eu fazia zumba, eu colocava as pernas para cima, eu dançava, né? Hoje, eu tenho dificuldade para talvez descer um degrau sozinha, se for muito alto. Mas, assim, eu falei: olha, tudo que eu tive que viver, eu vivi. E muito intensamente. Eu agora tenho uma limitação física. Mas eu estou viva. Isso é que é importante. Olha o que eu perderia se eu tivesse ficado deitada na cama chorando. Tomei posse como conselheira federal do Conselho Federal de Administração em Belo Horizonte no dia 7 de janeiro de 2019. Dei uma palestra na UNEC, que é a universidade em Caratinga, uma cidadezinha próxima daqui, contando essa história que eu estou contando para vocês no dia 16 de fevereiro de 2019. Fui para Belo Horizonte e dei essa mesma palestra no Dia Internacional da Mulher, no Conselho Regional de Administração. Fui para Brasília participar do 2º Fórum das Profissionais de Administração pelo Conselho Federal e dei essa mesma palestra. O evento foi 13 a 14 de junho. Fiz uma palestra na Associação Comercial e Industrial de Caratinga, no Conselho da Mulher Empreendedora, no dia 19 de 2019, sobre empreendedorismo. Seja o empreendedor da sua vida, se você quiser ter sucesso. Recebi o prêmio Destaque em Administração como conselheira federal, né, do Conselho Federal de Administração e o regional em Belo Horizonte. Esse que está ao meu lado aí no meio é o presidente do Conselho Regional de Administração, GERU, e ao lado dele o Gilmar Camargo, que é o conselheiro federal. E eu sou a conselheira federal com ele, eu sou suplente dele. Participei de uma mentoria online de julho a setembro de 2019. Um outro fato que aconteceu comigo, em julho agora de 2020, em meio à pandemia, eu fui demitida da faculdade onde eu dei aula por 22 anos. O que eu fiz? Não vou ficar. Claro, fiquei triste. Inclusive, um empresário, muito amigo meu, essa semana ele falou comigo: você não vai mais falar que você teve um processo de luto. Você vai falar que você passou por um processo que você conseguiu entender por que você encerrou esse ciclo. Comecei essa mentoria logo quando eu fui demitida e, a partir dessa mentoria, nós fundamos uma agência chamada Todos, 14 pessoas da mentoria, e vamos ter uma plataforma para cada um oferecer o seu trabalho. Dia 7 de agosto de 2020, eu dei uma palestra online para gestores do Hospital Dório Silva, no Espírito Santo. Foi online.
Fiz um curso de negócios com estilo, marketing e imagem profissional online, de 1 a 15/9. Gente, a partir do momento em que eu fui demitida, encerrou o ciclo, eu abri uma pasta no meu notebook chamado Minha Nova Versão. Caminhei, né? E aí fiz o curso e no dia 10, desculpa, eu repeti esta, tá? Dei um curso online, Estratégias de Negociação para os colaboradores da Senibra em Belo Horizonte, dias 21 e 22 de outubro. E apenas um dos muitos encontros com as minhas grandes mentoras e colegas de percurso da Pluriversidade. Então, quanta coisa! E um detalhe, abri a minha empresa, chamada Zarinha Martins, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, acabou de ser registrada mês passado, e vou trabalhar com treinamentos. E só posso ser grata, só posso estar feliz, só posso dizer que vale a pena lutar, vale a pena entender todo o processo. Olha, eu poderia ficar aqui horas e dias falando da minha dor, das minhas mazelas, das manhãs, tardes e noites que eu fiquei sem dormir. Você vai poder até imaginar, mas somente eu vou saber como foi isso. Ninguém consegue sentir o que você sentiu. A gente pode até imaginar. Por isso, gente, lembre-se, quando a gente passa por um processo de mudança, as outras pessoas não sentiram isso como nós sentimos. Vai ser muito difícil mostrar que nós mudamos, tá? Então, nós temos que respeitar que essas pessoas provavelmente não vão nos entender. Não adianta que eu querer que elas pensem como eu, que elas sejam como eu, que todas sejam vermelhas como eu queria. Não adianta, viu? Então, a gente tem que respeitar quem não passou por este processo, né? De cura, de libertação. Todas as vezes que eu penso em desanimar, ficar triste, reclamar por causa das minhas limitações físicas, eu penso, muitas pessoas não têm o privilégio de ter recursos financeiros, materiais e plano de saúde que lhes deem condições de ter um tratamento digno. O câncer e a pandemia estão tirando a vida de muitas pessoas. As tragédias estão acontecendo a todo momento, gerando fome, desnutrição, assassinatos, a esmo e muita tristeza. A humanidade está doente. Então, eu penso, reclamar de quê, Zarinha? De que você vai reclamar, minha filha? Me conta, né? Reclamar de quê? Eu não tenho o direito de pedir a Deus mais nada, a não ser que Ele preserve a minha saúde, meu trabalho, minha família e meus amigos. Mas pedir para Ele mais alguma coisa eu não tenho direito. Eu seria muito cruel. Então, hoje, eu peço para as pessoas que precisam. Essa é a grande pessoa, Lourdes, se ela estiver aqui, que ela falou que ia fazer inscrição, essa mulher é a que trocava a minha cama sem mexer em mim, é a que me colocava para tirar o soninho da beleza, é que deixou a família, filho e marido, aqui, um filho de 3 anos, para ficar comigo na cirurgia em Belo Horizonte e só foi embora, só voltou para a casa dela quando eu estava melhor. E ela, eu falava, vai embora. Ela ligava para o marido dela e falava, Luiz, eu estou te ligando, mas não deixa o Miguel saber que sou eu não, senão eu vou sentir saudade dele, ele vai sentir. O filho dela chegou a ter febre emocional por falta dela. Ela ficou quase que 2 meses sem ir na casa dela, né? Então, quer dizer, gente, eu posso viver 10 vidas. Eu não vou poder pagar o que essa mulher fez para mim. Ela me deu banho, ela me limpou, ela me deu comida, ela fez tudo que entregou. Ela chorava quando ela sentia que eu estava sofrendo. Ela chorava na minha cama, perto da minha cama, né? E dia 9/10, agora, fizeram 3 anos do meu acidente. Essa é a minha cicatriz, e que não é uma cicatriz apenas, é a marca das mãos de Deus e da vitória. 53 pontos na perna. Tiraram a minha cabeça do fêmur e colocaram uma prótese.
Eu levei 53 pontos na perna. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, meu Instagram, minha fanpage, meu WhatsApp, meu LinkedIn. Ou então também vocês vão me encontrar dentro do coração de vocês, tá? Eu agradeço a Deus, agradeço a vocês, agradeço a pluriversidade, a essas pessoas maravilhosas que Deus me deu de presente. Agradeço a minha família, aos meus amigos e vida que segue. Eu hoje posso dizer, Deus me segurou no colo e Deus nos ama. E como hoje Deus faz presença em minha vida. Lidinha, Pati, Rô, Nicileia, vocês são os amores da minha vida. Muito obrigada. Bom, então, gente, o que eu quero deixar aqui como uma última mensagem aqui, depois de ler esse monte de comentários aqui no chat, é que, na verdade, cada um de nós tem uma vida extraordinária. E eu acho que isso é a maior riqueza da pluriversidade, é juntar pessoas e as pessoas se reconhecerem extraordinárias, porque todos nós somos extraordinários. Todos nós temos histórias lindas, algumas histórias mais impactantes, como a da Zarinha, mas todos nós aqui, nesse planeta, a gente compartilha esse planetinha azul aqui e compartilha histórias de vidas maravilhosas. E quando a gente se dá o tempo de ouvir as pessoas, a gente engrandece, porque a gente se inspira, porque a gente aprende, porque a gente se torna até humilde diante de tudo que a gente vê. E a gente tem mais coragem de enfrentar os desafios. Então, assim, muito, muito obrigada, Zarinha, pelo teu compartilhamento maravilhoso aí. Muito obrigada a todo mundo que colocou ali no chat pequenos pedaços da sua história também, né? Eu acho que a gente forma aqui uma união, uma egrégora que eu falo, que a Janaína comentou, a Janaína já não está mais aqui, está aqui a Janaína, ela comentou e eu falei assim, nós somos unidos, não é pelo acaso, a gente está sendo unido pela força divina e porque o que nos une é o amor. Então é o amor que faz com que a gente esteja aqui ouvindo as histórias e se inspirando e se emocionando e o mais importante é ficando feliz e torcendo uns pelos outros, porque o que a gente quer é que todo mundo seja feliz, que todo mundo consiga superar seus desafios e que todo mundo escreva uma história linda, né? De preferência com uma caligrafia maravilhosa, ali como a da Conceição, mas pode ser também digitado no computador e que a gente inspire outras pessoas também. Então, aqui, ó, a Janaína está falando que encontrou o seu lugar. Bem-vinda, Janaína. Aqui a gente entra pelo coração, não é pelo vestibular, não, como diz a Lili. Quem conhece a pluriversidade, minha filha, não sai jamais. Jamais. Ela impregna, assim, ela Parabéns. a gente para ela. Eu amo muito vocês. E só para terminar, eu gostaria de também compartilhar, eu acho que eu já falei isso milhares de vezes, mas eu conheci a pluriversidade exatamente na semana da minha demissão da instituição onde eu dava aula 22 anos, que foi em julho. Estava terminando a jornada da felicidade, eu entrei no último dia e aí, assim, compartilhei a minha história com elas e fui acolhida. E estou até hoje, sempre que posso, assistindo a tudo. Gente, que Deus esteja com vocês em todos os momentos da vida de vocês. Ele, para mim, eu sem Deus eu não sou ninguém, eu não sou nada. Tá? E paralelo a isso, ter amigos, sorrir apesar de tudo, sorrir e a vida se abre para nós. Né? Eu agradeço a oportunidade. Olha, eu acho que eu não sei nem se eu vou dormir hoje, de tão feliz que eu estou. Muito obrigada. Tchau, gente. Parabéns. Tchau.